Olá, por muito tempo eu participei de atividades espirituais em grupos, notadamente buscando o despertar da consciência das pessoas e também expandindo a minha própria. Mas uma coisa eu notei durante todos esses locais em que eu estive, não foram tantos assim, mas eu notava que quando estava tudo bem, quando aquele grupo já tinha atingido um determinado nível, ocorriam as divisões. Divisões por nada, por bobagens que a gente não entendia, e as pessoas se dividiam. E eu mesmo me dividi, saí de um local, saí de outro, por não gostar de algo, por algo me inquietar. E antes de eu compreender muitas coisas, né? E eu também não compreendia por que as pessoas se dividiam, se nós somos todos irmãos, se nós somos todos filhos do mesmo Pai, somos todos um. Por que se dividir por vaidades, por ego, por qualquer besteira? Então eu passei a continuar expandindo minha consciência, meu trabalho de estudo, né, sozinho, em decorrência desse incômodo que eu tinha, das pessoas que deveriam estar pensando no bem de todos, se dividiam, se separavam por nada. Mas aí então eu compreendi que quando nós atingimos um determinado nível de consciência, nós não podemos ficar todos com o mesmo nível de consciência agrupados, seguindo um líder, um chefe. E normalmente a gente identificava essa questão, o chefe, o líder não queria perder as suas ovelhas do seu rebanho, ele queria que ficassem ali. Por uma questão de ego mesmo, de vaidade, de muitas coisas que são humanas, né, que não são de pessoas elevadas, mas enfim, quem já tem um determinado nível de consciência não está livre de, em dado momento, ser testado sobre esse nível de consciência e então baixar sua consciência na hora da prova. Mas a compreensão que eu tenho é que é preciso se separar, né, quando você está num nível mais elevado de consciência, tem que se separar daqueles outros que estão naquele nível de consciência que você está, porque o propósito é maior, o propósito é que pessoas preparadas cheguem a todos os seres humanos da Terra. Então, se você está preparado, você participa de um grupo, né, que tem um líder, e é só aquele líder, o brilho é só dele, como se ele fosse o próprio Deus na Terra, e de certa forma é. Mas o que não pode é você se anular e dizer, não, ele é o próprio Deus na Terra e eu não sou nada. Porque nós todos somos um, nós todos somos filhos da mesma fonte, do mesmo Pai. Então como poderia eu me subordinar a outro de tal forma que anule a minha luz, que anule aquilo que eu sou, porque é só aquele outro que me recebeu quer ter seu brilho? Não é possível, né? Não é possível. Então, por essa razão, as pessoas se dividem, para que a luz chegue mais longe. Não é para você ficar com raiva do seu irmão, não é para você ficar agredindo seu irmão, fazendo mandingas, trabalhos espirituais para derrubar o seu irmão, porque você não gostou de algo nele. Sacode a poeira do teu corpo e segue em frente. Segue com alegria. Porque quem é alegre, quem está sempre sorrindo, não tem rugas. E quem está sempre... Pode ver, você está sorrindo,
expande a sua face. E se você está nervoso, está ansioso, está depressivo, está com raiva, está com medo, ódio, você franze todo. Então, quanto mais franzido você estiver, mais você está condenando os outros. E não está entendendo que tudo é contigo. Não existe possibilidade de outro ter feito mal para você. Esse mal que entrou através do outro simplesmente aproveitou-se de um campo de energia que você deixou aberto. Como assim aberto? Aberto quer dizer quando você vai num lugar e a pessoa diz: o campo está aberto, isso, aquilo, tá, ok? Tá, mas o campo está aberto como? Como é que eu abri o campo para que o outro entrasse e me fizesse mal? Quando eu sinto. Então, quando você sentiu ódio, quando você sentiu medo, quando você sentiu raiva de alguém ou de algo, de alguma coisa, você abriu um campo. Abriu um furo na sua aura, no seu campo energético, na sua energia. E se você abriu a sua energia, você deu permissão para que alguém com raiva, ódio, seja o que for, entrasse através daquele campo, na mesma frequência vibracional que você emitiu. Porque quando você emite, você precisa entender isso. Quando você emitiu uma palavra, ela nunca mais desaparece. Não existe como voltar e apagá-la. Assim como uma ação. Assim como um pensamento. Então você pensou, você sentiu aquilo que pensou, você emitiu o eterno, nunca mais muda. Então, você sentiu raiva, abriu um buraco na sua aura, um buraco na sua energia, um buraco no seu campo energético. Nunca mais vai mudar isto, vai ficar para sempre. Mas então quer dizer que eu nunca mais me curo se eu tive maldade, se eu tive... Não. Sim, você se cura. E eu vou explicar como. Você pare de emitir esses pensamentos inferiores, medo, raiva, ódio. Pare de sentir isto. Pare de sentir vergonha. Pare de sentir tristeza. E substitua isso tudo por alegria, por paz, por amor incondicional, por pensamentos elevados, pensando sempre em frente, olhando em frente e para o alto. Nunca cabisbaixo, olhando para frente, para o alto. Nunca cabisbaixo. Alegre, sempre alegre. Sempre alegre, sempre amoroso, sempre pacífico, sempre verdadeiro, sempre perdoando, sempre a si e aos outros. Sempre amando a vida. Você imagine este exemplo que eu vou te dar. Eu estou aqui, estou numa área rural, em meio à mata, em meio às águas, em meio a animais. E uma mosca começa a me rodear. Inicialmente eu quero pegar essa mosca. Eu imagino que eu vou dar um tapa, ela vai embora. Eu imagino que eu vou bater nela com uma toalha, com uma roupa, ela vai embora. Mas não, eu sempre erro, ela é muito veloz. E continua me incomodando, me arrodeando. E quando eu paro de reagir, ela senta em mim. Isso, o que faz contigo? Te irrita? Te incomoda? E você, daqui a pouco, já incomodado com aquela mosca, já perdeu a sua presença por uma mosca. Você se irrita muito e bate nela com muita força na direção dela, com uma toalha que estava mais perto, com o que você achou mais perto.
e você bate com muita raiva, você pode quebrar algo que está no lado, assim, ao redor. Aquela raiva, a energia da raiva quebra. Você pode matar a mosca. Mas o que eu quero dizer para você? Você se livrou daquela mosca, aquele problema. Eu quero dizer para você, esse hábito de sentir raiva quando você está incomodado com algo, atrasa a sua evolução, atrasa o seu despertar da consciência, atrasa a sua elevação espiritual. Então até mesmo uma mosca você não pode sentir raiva, até mesmo de uma mosca, causado por uma mosca. Porque quem perde com isto não é a mosca que morreu, ela era uma mosca, que a gente nem sabe qual é a situação de uma mosca, mas um ser vivo, enfim. Para a gente é um incômodo, para a natureza não sei, talvez não seja, né? E talvez ela só venha até você porque você está numa vibração X tão baixa que a mosca pode sentar. Mas ok, você matou a mosca. O que acontece é que a raiva que você sentiu daquela mosca ou de uma pessoa, ela nunca mais retorna, ela para sempre vai ficar emitida. Foi uma criação sua. E ela é sua. Ela não é de mais ninguém, não adianta querer entregar para outro. Ela não é de mais ninguém, ela é sua. E o que acontece com algo que é seu? Você tem que dar conta. Você tem que dar conta do que é seu. Então essa raiva só tem uma forma de desaparecer, que é você criar sentimentos amorosos, que é você viver amorosamente. Então o seu amor vai criando não mais um buraco na sua energia, vai criando uma barreira, ele vai aumentando, expandindo aquela energia. Vai expandindo porque o amor, a paz, a alegria são sentimentos de preenchimento energético. Eles expandem a energia, eles expandem a vida, eles expandem a criação, eles preenchem os espaços desocupados. Já sentimentos inferiores como raiva, medo, ódio, ciúme, inveja, vergonha, egoísmo, maldade, esses sentimentos, quando você sente aquilo por outro ser vivo, por outra pessoa, por o que quer que seja, você está criando buracos nessa energia. Se o amor preenche os espaços em branco, a paz, a alegria, a harmonia, a justiça, a verdade, se preenchem espaços em branco na sua energia, esses sentimentos inferiores, eles abrem buracos. Então você escolhe como você quer viver. Se você quer viver bem, saudável, equilibrado, em paz com todos, alegre, sorridente, sem problemas, ou se você quer viver cheio de problemas, cheio de incomodações, porque quanto mais você foca sua energia nesse seu pensamento, seu sentimento, nessas questões inferiores que estão lhe incomodando, mais você afunda, mais em baixa vibração você fica. É uma escolha diária, uma escolha diária. Então você pode começar hoje a tapar os buracos na sua energia ou pode continuar abrindo rombos nela e sofrendo as consequências. E também quando você tapa os buracos, você começa a colher os frutos. E são frutos saudáveis, são frutos amorosos, são frutos de paz, de alegria, de harmonia, de esperança. Escolha. É tudo com você. Namastê, gratidão.